Bom dia, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Hoje, primeiro domingo de abril, nós estamos aí iniciando o nosso segundo trimestre do ano de 2022. No trimestre que se encerrou na semana passada, a gente refletiu aqui sobre os primeiros 5 livros da Bíblia e nesse trimestre nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, refletindo sobre o seguinte tema: marcas da vida cristã à luz da primeira carta de João, na subdivisão bíblica no Novo Testamento, está ali nas cartas gerais, a primeira epístola de João. Nós vamos refletir sobre elas, falando sobre marcas da vida cristã nesse trimestre. Se você procurar aí nas transmissões do nosso canal passadas, você vai encontrar há pouco tempo, há pouco mais de um ano, eu fiz exposições bíblicas na carta de 1 João, uma carta maravilhosa, que falou e fala muito aos nossos corações, é a palavra de Deus. E nós vamos estudar nesse trimestre sobre a primeira carta de João, o material nosso de base para o estudo, a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. As revistas já foram disponibilizadas aos irmãos na igreja, também já disponibilizei de forma digital, você pode estar aí adquirindo da melhor maneira que quiser. Então nós vamos iniciar, e nesse trimestre nós vamos falar sobre marcas da vida cristã, vamos falar sobre a marca da fidelidade, marca do amor, da amizade, da nova conduta, a marca da verdade, da fidelidade, a marca da santificação, a marca da proclamação. E hoje nós vamos iniciar aí pela marca do testemunho. Então, quero orar com você neste momento e você já pode estar aí abrindo a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Feche seus olhos e vamos falar com Deus neste momento. Ó Deus querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, ó Deus querido, pelo livre acesso e pelo privilégio que nós temos de poder estudar a Tua palavra, Deus. Abençoa-nos, ó Deus, nos dê sabedoria na compreensão das verdades bíblicas e ajude-nos, ó Deus, a tornar, ó Pai querido, todo o aprendizado aqui, ó Pai querido, tornarem algo prático em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a testemunharmos que fazemos parte da família do Senhor, a testemunhar que somos servos de Cristo. É a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. A marca do testemunho, irmãos, é o primeiro estudo do nosso trimestre, e falar sobre testemunho é um assunto que nós sempre, geralmente, temos por hábito falar, e a gente precisa já começar pensando que é uma grande tragédia, segundo Tozer, santos sem santidade. É uma grande tragédia no cristianismo. Isso porque é importante aqui dizermos que precisa haver uma coerência entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos. A vida com Cristo ou a vida em Cristo, ela precisa ser externada na nossa forma prática de viver. Mais do que teoria, cristianismo é prático. Então nós vamos ler aí o verso 1 do capítulo 1 de 1 João para darmos início a este assunto. Diz o texto: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Este é o verso 1, e João vai nos falar sobre o verbo encarnado, João vai nos falar sobre o Filho de Deus. A carta de 1 João é uma carta pequena, mas que fala muito aos nossos corações, e o primeiro capítulo, por exemplo, já vai estar nos testificando e falando aí sobre o fato de que Deus é luz, E falando um pouco sobre o contexto de 1 João, 1 João 5,13, que é o texto base de toda a epístola,
João ele escreve, né, esta epístola com o intuito de fortalecer os cristãos daquele tempo, aos cristãos daquela época, de reafirmar, né, acerca da vida eterna junto aos cristãos daquele tempo que estavam vivendo períodos de dúvidas e interrogações no que diz respeito, né, à vida eterna. Também naquele contexto ali, os cristãos estavam cercados pela heresia, pelo falso ensino, pelos falsos mestres gnósticos. E o verso 13 de 1 João 5, vai dizer assim: eu vos escrevo essas coisas a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, João ele escreve com esse intuito de fortalecer aos crentes verdadeiros e genuínos que eles tinham vida eterna em Cristo Jesus. Olhando para a questão do testemunho, irmãos, que é o tema do nosso estudo de hoje, Jonathan Edwards vai dizer que tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. Tudo o que dizemos será inútil se não for confirmado pelo que fazemos. É fato que precisa haver coerência entre aquilo que proferimos e entre aquilo que nós vivemos. Precisa haver coerência na nossa vida entre aquilo que nós falamos e entre aquilo que nós fazemos. E falando sobre vida cristã, conforme alguns dizem, a nossa vida, às vezes, é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Então, esta palavra é muito oportuna num tempo tão difícil que vivemos, num tempo onde muitas pessoas, até mesmo líderes religiosos, envergonham o evangelho com falso testemunho. Essa palavra ela é atual, essa palavra ela é pertinente às nossas vidas, sobre a importância de testemunharmos de forma prática que nós servimos a um Deus que é luz e que nós somos refletidos e que essa luz reflete em nossa vida de uma forma prática, irmãos. Cristianismo é algo prático. Então, falando um pouco sobre o nosso estudo, olhando um pouco para o contexto de João, ele foi o último apóstolo a morrer, né? E ele morreu de causas naturais, diferente dos demais discípulos, né? Dos demais apóstolos que foram martirizados. João ele viveu os últimos anos da sua vida, possivelmente, né? Possivelmente ele viveu os últimos anos da sua vida em Éfeso, onde possivelmente ele escreveu essa carta, que a sua data estimada é entre os anos 85 e 90, né, depois de Cristo, né, e antes de ser banido pelo imperador para a ilha de Patmos, na Grécia. Então, este é um pouco do contexto em que João, né, estava inserido, e a motivação do apóstolo foi o crescimento, como já disse, de uma heresia, né, no meio ali daquele povo, a heresia, né, chamada gnosticismo. E o gnosticismo ele defendia uma espécie de dualismo no qual ele considerava que o corpo era mau e que o espírito era bom. E como consequência disso surgiram falsos mestres na igreja que negavam a humanidade de Cristo, mesmo que atribuíssem alguma divindade a ele. Sobre isso, o nosso estudo aqui vai nos dizer, né, que os gnósticos consideravam o corpo como sendo uma matéria, né, que não podia ser boa, não podia ser bom, né, e por conta disso eles negavam a encarnação de Cristo, e essa posição, essa maneira de pensar desenvolveu, né, alguns pensamentos e algumas atitudes no meio deles, né, em relação ao corpo. Desenvolveu o ascetismo, né, e a libertinagem. Portanto, irmãos, é importante aqui dizermos e afirmarmos que o Evangelho ele traz, diferente daquilo que os gnósticos pensavam, o Evangelho ele traz implicações, né, à nossa vida moral e à nossa vida ética.
Em outras palavras, o Evangelho, ele traz mudança em nossas vidas, ele provoca mudança em nossas vidas, porque o conhecimento de Deus, ele traz uma profunda mudança dentro de nós. Olhando para 1 João, ali no capítulo 1, mesmo logo no início, o autor já vai nos dizer, João já vai nos dizer que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento da luz, traz profundas mudanças em nós. O Evangelho em nossa vida, ele tem implicações práticas. O Evangelho em nossa vida, ele provoca mudança. Porque quando nós temos conhecimento de Deus, nós experimentamos daquilo que nós chamamos aí de metanoia, de mudança. A mudança em nossas vidas, mudança de mente, a forma de pensar, que é a metanoia, mudança de vida, mudança na forma de encarar a vida, mudança até mesmo nos relacionamentos. A nova vida em Cristo nos permite ser novas pessoas, nova criatura. Então, irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, ele fala sobre isso, né? A primeira epístola de João também dá ênfase neste assunto, e conforme já disse, o texto bíblico vai dizer no verso 5 do capítulo 1 de 1 João, que Deus é luz e que nele não há treva alguma. E o fato de Deus ser luz, irmãos, o fato de Deus ser luz se estabelece de forma muito natural, se estabelece um contraste com a escuridão. Deus é luz e nele não há treva alguma. E a mensagem de João é que Deus é absolutamente e incondicionalmente santo, sem qualquer mistura de pecado. Se Deus é luz, se Deus é santo, o contrário disso seria trevas, pecado. O pecado é engano, o pecado é mentiroso. Deus é verdadeiro, Deus é puro, Deus é santo, né? Então a mensagem de João é que Deus é absolutamente santo, que Deus é santo, que Deus é santo e que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. João, já no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, Jesus ali, o texto bíblico também nos aponta para o Filho de Deus, dizendo que Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Então, irmãos, não eram as perseguições, aqui refletindo dentro do nosso estudo, é importante dizer que não eram as perseguições físicas que ameaçavam a igreja, mas a sedução de ensinos deturpados, transmitidos através, daqueles hereges. Isso vem muito de encontro à realidade que nós também estamos inseridos hoje. Às vezes a perseguição não se dá de forma física, mas a perseguição se dá de forma quando nós vemos princípios bíblicos relativizados, quando nós vemos princípios da palavra de Deus serem relativizados. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é luz. A Bíblia nos ensina que Deus é santo. A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela, ao mesmo tempo que ela nos fala do amor de Deus, ela também nos traz confrontação. Ela também provoca em nós um desejo de mudança, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é eficaz, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E todas as vezes que nós refletimos e meditamos na palavra de Deus, nós somos confrontados com nós mesmos, irmãos, porque somos pecadores. A Bíblia nos confronta e nos exorta a sermos semelhantes a Jesus, a sermos imitadores de Deus como filhos amados, a termos a marca do testemunho presente em nossas vidas, a tornar o cristianismo, ou a viver um cristianismo prático, coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina,
Por isso, irmãos, é uma grande tragédia santos sem santidades, cristãos sem testemunho. Como servos de Jesus, precisamos ser luz deste mundo, fazer a diferença, né? Então, é sobre isso que aqui estamos falando, né? É sobre isso que aqui estamos refletindo, sobre a marca do testemunho. Quando nós vamos a Cristo, quando uma vez salvos por Cristo, né? Nós somos novas pessoas, novas criaturas, nova conduta. E falando aqui dentro deste assunto, dentro dessa temática, eu quero dizer o seguinte: a salvação de uma pessoa, ela é evidenciada quando ela torna prática a palavra de Deus em sua vida, andando em verdade e andando como Cristo, ou dando testemunho de Cristo. A salvação de uma pessoa é evidenciada quando ela torna prática a palavra de Deus em sua vida, andando em verdade e como Cristo. Sobre isso, né, essa afirmação minha é baseada no capítulo 2 de 1 João, do verso 3 ao verso 6, o texto vai dizer: e sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. A evidência, irmãos, de um salvo, a evidência do conhecimento de Deus se dá no fato de obedecermos a Deus, de fazermos a vontade de Deus. A obediência a Deus é a prova do conhecimento de Deus. E quando eu falo de conhecimento, irmãos, eu estou falando de relacionamento com Deus. Estou falando de vida com Deus. As nossas igrejas estão cheias, estão lotadas. Há muitos membros, mas ter o nome no rol de membros da igreja é diferente de ter o nome no livro da vida. Há muitos que são membros das igrejas, mas que não são salvos, que não estão com o nome no livro da vida. Estou falando aqui para aqueles que são verdadeiramente novas criaturas, salvos em Jesus Cristo, pessoas que estão buscando crescer na fé, pessoas maduras, vão entender o que aqui estou querendo dizer, né? Que a obediência, né, é a prova do conhecimento de Deus. O salvo em Cristo Jesus, os mandamentos de Deus não são peso para ele, mas ele tem prazer em obedecer. Prazer em obedecer. E sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4 de 1 João, capítulo 2, continua dizendo o texto: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem de fato se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Como ele andou. Amém, irmãos? É isso que o nosso estudo se propõe a refletir. A salvação de uma pessoa, ela é evidenciada quando essa pessoa tem prazer em obedecer a palavra de Deus. A prova do conhecimento de Deus é a obediência. Pastor Billy Graham, um grande pregador do século passado, ele disse certa vez que um dia, parafraseando, um dia, quando ele estiver diante de Cristo, o que vai fazer a diferença não vai ser os grandes sermões que ele pregou, ou para o grande número de pessoas que ele pregou o Evangelho. Mas o que evidencia que ele é um servo de Jesus, é o fato de ele estar na mesma condição do ladrão da cruz. Um pecador, carecendo da graça de Deus. E de igual forma somos nós, igual o ladrão da cruz. Somos pecadores, dependentes da graça de Deus. E uma vez que somos salvos por Cristo Jesus, nós devemos viver
devemos ter prazer na obediência, prazer em viver para Deus, prazer em nos relacionarmos com o Senhor, em testemunharmos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a tornar a nossa fé em algo prático, em algo concreto. Que Deus nos ajude a sermos referências. Cristão está relacionado a Cristo. Cristãos são imitadores de Cristo. Os cristãos foram chamados de cristãos porque eram imitadores, porque eram seguidores de Cristo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a vivermos cada dia mais de forma consagrada ao Senhor, dedicada ao Senhor. Conforme o nosso estudo aqui ele diz, podemos aprender que o que nos habilita como testemunhas ainda hoje é aquilo que demonstramos com as nossas próprias vidas, as experiências que vivemos em nosso relacionamento com Cristo. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a testemunharmos, a termos essa marca em nossa vida e em nossa caminhada. Eu quero ler a conclusão do nosso estudo da revista que diz assim: o testemunho do cristão é algo que devemos observar. A forma como nos portamos diante da sociedade e diante da igreja é referencial para revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que possuímos. Ou seja, está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. Está vendo? A evidência do testemunho se dá desta forma. Quando nós evidenciamos a transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. As credenciais são as mudanças visíveis em nosso ser e o conteúdo do testemunho é o poder transformador de Cristo. Conforme preguei há uns dias atrás sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está nisso, é evidenciado na transformação, irmãos. E naquele dia eu falei um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem perseguidor do Evangelho que se tornou perseguido, porque a mensagem do Evangelho ela é poderosa, ela é de transformação, é uma mensagem de mudança. É por isso que a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quais são as evidências? Quais são os testemunhos que eu e você a gente tem dado? É o momento de não avaliarmos e olharmos para a vida alheia, mas é o momento de olharmos para dentro de nós e refletirmos e pensarmos que tipo de testemunho como servos de Jesus eu e você estamos dando. Que tipo de testemunho nossa igreja tem compartilhado, tem dado no contexto onde nós estamos inseridos. Que Deus nos abençoe. Santo Deus, amado e eterno Pai, ó Deus querido, abençoa-nos, ó Deus, nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus, a termos a marca do testemunho, a sermos diferentes, a agirmos de forma diferente do mundo. Ajude-nos, ó Deus querido, como servos de Jesus, ó Pai querido, a sermos bênção de Deus no contexto onde estamos inseridos, ó Deus querido, dando um profundo testemunho de que somos servos de Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de forma coerente com a Tua palavra. Ó Pai querido, ajude-nos, ó Deus, a cada dia a sermos servos do Senhor mais consagrados. Ajude-nos, ó Deus, a produzirmos frutos dignos, ó Deus, do arrependimento. É a oração que a Ti fazemos nesta manhã, suplicando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia em nome de Jesus.